Olá, meus amigos leitores, livro 6, J.K. Rowling, Harry Potter, o Enigma do Príncipe. Não se iluda não, parece fininho, mas ele fez igual a Câmara Secreta, diminuiu a letrinha para ficar poucas páginas, tem muita informação aqui. Lançado em 2005 pela editora Rocco, minha edição de lançamento, 263 páginas, 30 capítulos, muita coisa para falar. O livro já começa borbulhando, o Fudge está numa reunião, quem lembra o Fudge é o ministro da magia, está numa reunião com o ministro humano trouxa, é engraçado, né? Ele vai lá justamente para falar sobre os eventos que estão acontecendo no mundo bruxo, para preparar os humanos para as tragédias que podem vir. E você lembra muito bem do que aconteceu na Ordem da Fênix, ele está indo falar que o Val da Morte voltou. Ixi, é isso aí. Agora ele acredita no que aconteceu. O ministro lembra, o trouxa, lembra que ele foi lá para falar que os prisioneiros fugiram de Azkaban, do livro anterior, aquela fuga em massa, e ele foi lá novamente pela primeira vez, no caso essa terceira então, falar quando o Sirius Black fugiu lá no prisioneiro de Azkaban. Então a gente vê aqui que ele tem uma comunicação muito interessante com o mundo trouxa. E aí ele deixa um rapaz lá para proteger o ministro em caso alguma coisa acontecer. Ele fala assim, vocês são magos, por que vocês não resolvem tudo com magia? Ele, porque o outro lado também usa magia. Essa reflexão é tão interessante, porque nós cristãos, nós vemos que o outro lado também tem o conhecimento que nós temos. É engraçado, né? O lado do mal tem conhecimento da bondade. E a bondade não tem conhecimento da maldade. Então a gente fica um pouco assim, sem armadura, sem força para poder, sem conhecimento para lutar. Só que não, a gente cristão não precisa, porque nós temos o Espírito Santo e o Senhor conosco. Bom, enfim, isso aqui não é aula de religião. Mas é interessante entender que nós conhecemos só um lado, assim como os bruxos, eles conhecem só um lado aqui no livro, na fantasia, né? Eles conhecem só um lado e não conhecem o outro, mas o outro lado, o lado da escuridão, vê a claridade. Vou falar sobre isso, porque eu vou citar um outro livro aqui, uma biografia bem interessante que fala sobre isso. Vamos embora. A Bellatrix, então, ela tá no interrogatório com o Snape, muito bom essa parte, porque o Snape é inteligentíssimo, ele dá umas tiradas nela, você tem que ler esse argumento dele aqui, as conversas que ele tem, provando, porque tu fala assim, como é que ele consegue jogar dos dois lados sem ninguém perceber? E nós, leitores, até agora não conseguimos entender de que lado ele está. Até o momento. Eu sei que você já viu o filme, já sabe qual é o lado dele. Mas é bem interessante essa cena, justamente porque ele fala para ela, olha, se você, com todo o seu conhecimento, está me interrogando, você não acha que o Lorde das Trevas já não fez isso comigo? E eu consegui provar a minha lealdade? Cara, o Snape é inteligentíssimo. Dois personagens são extremamente inteligentes e sábios, é ele e o Dumbledore, e os dois estão no mesmo lado. É impressionante o conhecimento que eles têm. Bom, eu gosto da frieza que ele revela. A mãe do Draco pede para que ele faça então um voto perpétuo. É um voto que ele faz ali de proteger a vida, e se ele não proteger a vida do Draco, se ele quebrar esse voto, ele morre. Ele garante por si mesmo que está fazendo esse voto. Bem interessante essa parte do voto. Inclusive, os gêmeos vão falar um pouco que eles tentaram fazer com que o Rony fizesse o voto perante eles. É muito engraçado essa piada. Bom, o jornal está lançando notícias de que Harry Potter é o eleito. O Fudge, ele é destituído do cargo. O novo ministro da magia é o Rufo Skinner. Engraçado que a aluna lá na frente vai dizer que esse Rufo, ele é um vampiro. Não fala muito dessas outras classes mágicas, de outros seres místicos, mas assim, a autora, ela disseminou um pouco dessas raças em fóruns, em conversas, em respostas. Mas faltou, né? Devia colocar um pouco no livro sobre essas criaturas, assim. Como é que ele faz? Ele bebe sangue humano, de trouxa, ele simplesmente não tem um ministério para cuidar disso, ou ele usa uma poção ali que, não sei, enfim, igual o lobisomem, né? Bom, Dumbledore volta para o seu alto cargo de desenvolvimento lá perante o Ministério da Magia. Harry Potter fica apenas 15 dias na casa dos Dursley, porque o próprio Dumbledore vai buscá-lo para levá-lo para a escola. Ele vai falar ali perante os Dursley, muito engraçado, que ele recebeu toda a herança da família Black. Como o Sirius era o último descendente vivo, já que a irmã dele está do lado dos comensais, e ela se casou, a Bellatrix no caso, ela se casou com a família Lestrange, ela não tem direito à herança, porque ela recebe a herança do marido. E a outra irmã dela, que está casado com os Malfoy, também não tem direito à herança, então a herança seria do Sirius, o Sirius deixa tudo para o Harry Potter. E o Harry Potter recebe a Casa 12, todos os dinheiros, os recursos e o monstro. A Hermione fica assim, ué, como é que você herda uma criatura de... Muito engraçado, porque a Hermione ainda está naquela história de querer libertar os elfos, mas aqui não cita muita coisa sobre isso. Bom, o Dumbledore fala que ele só vai ter proteção da casa dos Dursley até os 17 anos, é que ele está completando 16, então a gente sabe que no livro que vem provavelmente ele não vai ter mais essa proteção. O Dumbledore leva ele para casa de um professor chamado Horácio Slughorn. Esse é o professor, ele coleciona alunos como troféus para poder expor na sociedade que ele foi o professor de tal aluno, determinado aluno, então ele só quer os melhores. Ele faz uma conversa interessantíssima e consegue convencer ali, uma conversa de alto nível. Se você quer entender como que você faz para persuadir as pessoas, tem vários livros nesse canal, e ele usa de várias técnicas de persuasão que eu não tenho tempo para citar aqui, mas nos livros eu cito para você, só para você procurar aqui. Bom, enfim,
Ele então leva o Harry para casa dos Weasley. Lá na casa, o Arthur mostra para ele que ele foi promovido, agora que o Lúcio não está mais fazendo esquindolelê contra ele. E a Fleur Delacour, quem lembra dela do nosso livro lá do Torneio Tribucho, essa mesmo vai casar com o Guy, com o nosso querido Guy, o filho mais velho da família Weasley. Então eles vão preparar o casamento e tudo, mas isso vai acontecer só no próximo livro. É só para citar então que essa Fleur foi aquela que o Rony ficou apaixonado por ela lá. E simplesmente ninguém da família aceita esse tipo de relacionamento, mas o Guy tá feliz, isso é o que importa, é assim que funciona. Percy continua afastado da família e os alunos recebem a nota non. Eu torci o bico e falei assim, mas não é dito que a nota non é entregue no final do ano letivo, para os alunos irem para as férias sabendo? Porque quem lembra bem, os exames ordinários de magia, eles são feitos no 5º ano, para os alunos decidirem o que vão fazer, para no 6º e 7º ano escolherem matérias específicas da profissão que eles vão fazer. Então a gente até cita que o Harry decidiu virar um auror, né, um caçador ali de feitiços fantásticos das trevas. Mas aqui está dizendo que ele recebeu nas férias. Então, ou aconteceu algum atraso, ou simplesmente uma falha de roteiro. Enfim, tem vários. Harry Potter tem várias falhas de roteiro, mas não tem problema. Não estou aqui para citar nem para criticar. Estou aqui para fazer o resumo da obra. Harry Potter reprova em adivinhação. A gente já tinha falado isso lá. A prova de adivinhação do Harry Potter foi uma comédia. Você precisa ver o vídeo assim, pra você ver tanto que eu ri. O Rony reprova em história. Achei que o Harry também reprova em história, já que ele dormiu na prova. E a Hermione passa nas 10 matérias que elas escolheram. Então, eles vão participar do NIEM, que é o exame de exaustivo de magia no 6º e no 7º ano. Nas férias, o Harry Potter passa o tempo todo na casa dos Weasley, treinando quadribol com o Rony e com o Gina. Olha, Gina tem propensões para jogo de quadribol, nós vamos falar sobre isso. Bom, lá no beco da diagonal, comprando os materiais, ele encontra o Hagrid já está com o Bicus foi solto, não tem mais o Lúcio. Olha, você tira o mal, tudo fica tranquilo, né? Lúcio era assim uma pedra no sapato, era uma estalactite no sapato. Estalagmite, né, que vem de baixo. Enfim, na loja dos gêmeos, a genialidade é um sucesso, todo mundo comprou coisas lá. Vou citar algumas coisas sobre isso, que eu achei muito estranho, mas eu vou comentar com vocês. Inclusive, os funcionários do Ministério da Magia estão comprando itens lá, por exemplo, chapéu escudo, um chapéu que você coloca e fica um escudo mágico ao seu redor, porque mostra que não é todo mundo que tem um alto desenvolvimento mágico. Como você está lendo aqui, você está vendo a escola mais poderosa, os bruxos mais poderosos, você está vendo a elite da elite. Então você vê que a sociedade não são todos que estão preparados, que participam das melhores escolas, que tem esse grande conhecimento mágico. Você vê que ali no livro anterior, estava citando que a Molly teve um problema contra um bicho-papão, que para eles, crianças ali de 14, 15 anos, já estavam lidando muito bem com isso. E a Molly apanhou feio pro bicho-papão. O bicho-papão, inclusive, acho que aparece com 14 anos, que é no livro 3, né? Que aí até o Lupin que ensina para eles. Enfim, vamos continuar. A gente vai entender, então, que esse item que os genialidades estão vendendo, estão fazendo sucesso porque a sociedade não sabe lidar com magia, e o que eu achei interessante é que ela está começando a introduzir a tecnologia no mundo bruxo. Achei isso bem legal, fazendo itens mágicos. Bem interessante essa parte. Bom, eles estão, então, fazendo aquele sucesso todo, e eles encontram o trio mágico, eles encontram o Draco e a mãe de Draco, a Narcisa, ali perambulando pela cidade, e o Harry Potter está fissurado no Draco. O livro inteirinho, a boa parte da trama é o Harry seguindo o Draco para entender as intenções que ele tem, já que o pai dele foi para Azkaban, então ele acredita que o pai dele substituiu-o como comensal da morte para o Voldemort. E aí os amigos não concordam com isso, acham que o Harry Potter está pegando o pé do Draco. E o livro todo passa sobre isso. Eles encontram o Draco lá num lugar, achando que o Draco está usando de algum equipamento, de alguma coisa escondida, algum item mágico lá. Inclusive ele fala com Arthur sobre esse tipo de assunto. Bom, eles chegam no trem, a Luna conta para o Harry que o jornal dela se tornou um sucesso, agora que todo mundo está sabendo que o que o Harry falou era verdade, e o que tinha no jornal era verdade, então o jornal agora é um sucesso. Harry Potter então é famoso entre as garotas, olha, é só o cara ficar galã agora que todo mundo fica... É um ano bom para o Harry Potter aqui. Os anos anteriores ele sofreu bastante, principalmente no livro 5, e esse ano é um ano bom para o nosso trio, é um ano que eles têm poucos problemas, poucos percalços. Draco deixa a monitoria, então você vê que os problemas do Harry Potter estão quase todos resolvidos. A monitoria de Draco já não vai importunar, tirar pontos dele. E no meio do trem ali, o professor Novo Slughorn chama os alunos, que ele acha ali que são os troféus, futuros troféus para ele, para almoçar na sala lá com ele. Bom, o Harry Potter acaba vigiando o Draco ali, e nessa vigia ele se esconde numa das malas com a sua capa de invisibilidade para ouvir uma conversa que o Draco vai revelar. O Draco percebe que ele tá na hora que ele vai puxar a mala, mete a mala na cabeça do Harry, e o Harry vai... Ai! Oh, mas eu achei do idiotice tão grande. O cara tá invisível e solta um ai. Aí o Draco finge que nada aconteceu e petrifica o Harry sem o Harry saber. No filme, quem salva o Harry é justamente a Luna, mas aqui é a Tonks. A Tonks tem participações singulares na obra para fazer sentido o relacionamento que ela vai ter no próximo livro com o Lupin. A gente viu ali no filme, né?
mas no livro acontece um pouco diferente, eu vou citar isso na próxima obra, e aí depois a gente fala sobre isso. Bom, o Dumbledore apresenta para os alunos os novos professores, o Slughorn como professor de poção. Sim, de poção. A gente esperava que ele fosse professor de defesa contra a arte das trevas, mas aí o Dumbledore faz aquele rebuliço e fala que o novo professor vai ser o Snape. Eita, bichão doido, tudo o que ele queria ao longo de todos os livros anteriores era ser professor de defesa contra a arte das trevas. E nesse livro você fica sabendo por que o Dumbledore nunca deixou. Eu já vou contar, você vai ter que esperar. O Group, então, ele tá morando nas montanhas, eles vão visitar o Hagrid fala para ele, o Group agora tem uma casinha na montanha, o Group está mais sociável, e nós vamos ver lá no final do livro que ele ainda participa de um evento importante social ali, fazendo parte como irmão do Hagrid. Bom, Snape começa a ensinar para os alunos defesa e ataques de magia muda, então somente com o pensamento e o movimento, bem interessante, explica no livro passado como é que funciona os efeitos de magia com movimento e com fala, agora ele vai usar com a verbalização mental e o movimento da varinha, bem interessante, eles apanham um pouco para aprender isso, mas Hermione sempre tira de letra, é bem impressionante. O time da armada Dumbledore do livro anterior tira vantagem escrachada com os outros alunos, porque eles estão bem avançados, porque o Harry ensinou para eles, e a Hermione fala, olha, você é tão bom quanto o Snape, aliás, você ensina igual ao Snape, aliás, vocês são muito parecidos. Ele não, sai de mim, esse cara não. É engraçado as comparações aqui, é bem interessante. Fazendo essas comparações, o Snape chama o Harry para fazer uma demonstração da magia que ele está ensinando, de um ataque e defesa, só que sem verbalizar. E nós vamos fazer um paralelo bem interessante aqui com a Câmara Secreta. Esse livro ele é um espelho desse daqui. Nós vemos que as obras dos livros 1, 2, 3 são uma ascensão do conteúdo contado pela autora. O livro 4, então, é o ápice, onde o Voldemort volta, e depois ele vem um declínio não de emoção ou de interesse, mas de finalização da obra. Você percebe que nos livros 5, 6 e 7 já é concluindo a obra, o desfecho do enredo. Bem interessante. Então esse livro aqui, a gente vai ver que essa disputa que ele teve, o Lockhart teve junto com o Snape, foi um desarmamento bem interessante, o Lockhart foi arremessado gigantescamente, e aqui o Snape vai fazer um feitiço com o Harry Potter, e era para o Harry Potter fazer um contra-feitiço, mas ele, ali, na emoção do momento, lançou de verbalização mesmo, o Snape voa metros de distância, igual aconteceu com o Lockhart no livro anterior. Então nós temos vários comparativos aqui com o livro A Câmara Secreta, e vou citar alguns deles, só para ficar claro, que precisa entender essa menção que eu falei. Bom, o Slug, então, o Slughorn, o professor Horácio Slughorn, ele baixa a exigência para entrar na turma dele, lembrando que essas turmas são turmas de ninguém já, porque o Harry Potter não tem nota suficiente para participar do time de estrela, mas o Harry Potter é uma estrela por si só, então ele baixa a exigência ali, como se ninguém fosse ver para que o Harry faça parte das aulas dele. Só que o Harry não esperava fazer aula de poções, já que ele esperava que fosse o Snape, ele nem queria, então ele não tem material. Aí o Slughorn, eu tenho material para você, pode ficar, porque ele pega os livros usados. Nesses livros usados, ele tem um material que está cheio de anotações, então o Harry Potter vira o mestre das poções. Da noite pro dia ele vira o cara mais poderoso. Nesse livro está escrito o príncipe que pertencia ao príncipe mestiço. E a Hermione fica com o pé atrás, porque se você lembra bem do livro 2, e a segundo comparativo, foi um problemaço que a Gina teve o livro do Tom Riddle, e aqui o Harry Potter está com o livro do príncipe mestiço. Será que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Pelo menos você deveria aprender com os seus erros, já que o Harry Potter não aprendeu aqui. Enfim, ele usa o livro para fazer as poções, e o Slughorn fala para a turma, quem conseguir fazer a poção perfeita vai ganhar um frasco da sorte. Sorte aqui é uma bebida que você, uma poção que você bebe, tudo que você vai fazer, você vai ter sorte tremenda. Não quer dizer que vai dar certo, mas que você vai ter sorte e vai aumentar as probabilidades que aquilo aconteça. Isso é interessante porque nós temos livros aqui que falam justamente como você pode aumentar as probabilidades de você ter sucesso em alguma coisa na sua vida, na sua carreira. Esse canal é repleto de livros bons, né? Enfim, ele faz uma menção aqui, inclusive, falando de outros livros, que um dos grandes bruxos de poção foi o vô do Lúcio, o pai do Lúcio, o vô do Draco, que foi o Abraxas Malfoy. E esse nome eu já li ele em outro livro. Eu tenho aqui para vocês uma biografia também em 7 livros de um homem real, que ele participou de uma seita satânica que foi bruxo, ou seja, bruxo da vida real. Aqui nós temos uma ficção, aqui na vida real. Ele é um cristão, não está mais entre nós, já está com o Senhor, mas eu tenho aqui no canal a biografia dos 7 livros dele. Se você tiver interesse em saber quem foi Bruxo Abraxas, eu tenho aqui contando nesse livro para vocês, tá bom? Vou deixar aqui no card para vocês conhecerem a biografia desse autor, bem interessante. Vou deixar o primeiro, mas aí se você quiser assistir os outros, são 7 livros também, mas é bem rapidinho, vou pedir desculpa porque lá eu estava aprendendo, aqui eu estou mais descoladão. Lá eu estava aprendendo, então estava começando.
Vamos continuar? Vamos embora. Dumbledore, então, vai dar aulas particulares para o Harry Potter, e quando ele chega lá, lembra que na aula, no ano passado, quem dava aula era o Snape, e não deu muito certo. O Snape não tinha maturidade para lidar com as dificuldades do Harry Potter, justamente com a infantilidade que um ou outro tem, por causa da rivalidade do seu ancestral, o Tiago Potter, né? Então aqui agora o próprio Dumbledore que vai dar aula para o Harry. Ele coloca ele na penseira para ver uma lembrança, e lá ele vai encontrar os parentes do Tom Riddle, no caso o vô do Tom, criando a mãe. E vai contar que justamente ele tem vários itens mágicos de Sonserina ali, porque a mãe dele era descendente de Sonserina. Inclusive vai contar que a mãe usou poção mágica para enfeitiçar um trouxa e ter um filho com ele. Com o efeito da poção passou, o cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Inclusive, o Harry percebe que lá na penseira tem um desses itens mágicos, é um anel que o Dumbledore estava usando, inclusive pela sua mão, está toda deteriorada. É até uma falha de design, porque aqui na capa do livro, o Dumbledore está com a mão bonitinha. E eu contei para vocês no livro anterior que ele estava com a mão toda destruída, toda necrosada, toda deformada. Ele mal usa a mão, justamente ele usa a varinha ali meio capenga. Enfim, aconteceu alguma coisa e a gente ainda não sabe o que é, porque o Harry pergunta pro Dumbledore e ele, não vou contar agora, não tá no momento de você saber, primeiro você deve saber desse assunto. Ou seja, é assim com o conhecimento humano, né? Nós temos livros aqui que você precisa de chaves para você abrir. Não é chave mística, é simplesmente você precisa de um conhecimento para você ler outro. Você vai começar a ler um livro histórico, você não sabe o que é estoicismo. Você vai começar a ler histórias gregas, mas você não sabe nem quem foram eles. Então existem conhecimentos que você tem que abrir. Tem livros aqui, por exemplo, de administração financeira, que são de conhecimentos avançados. Se você não leu o básico, não tem como você avançar. Nós temos playlist aqui, então, de livros básicos para você poder evoluir até os avançados. Eu cito todos eles para você saber aqui nos nossos canais, beleza? Então o trio não faz aulas com regra de Ciano, porque eles estão no material de Niene, quem pegou matéria de animais fantásticos, animais mágicos, mas o Hagrid já sabia que isso em algum momento ia acontecer, mas ele conta para os nossos queridos que Aragog está doente. Quem lembra o Aragog lá da Câmara Secreta também? Olha, mais uma menção aqui, tá vendo? Várias menções. Aragog está doente. Bom, o Harry Potter fica fugindo do Slughorn, não quer participar do clube da leitura dele, e ele continua perseguindo o Malfoy com o mapa do Maroto. O mapa do Maroto consegue perseguir o Malfoy, então depois ele desaparece, o Harry Potter não sabe o que é. Eu não acredito que ele não teve a ideia de pensar que ele também desaparecia no livro anterior, e nem a Dolores conseguia encontrar ele, é um Umbridge, né? Bom, ele não teve a ideia. Eu lendo já tive a ideia. Falei, no mínimo ele deve estar na sala secreta, ué. Foi o que eles usaram na sala anterior. É o mínimo. Bom, enfim, o pai do Weasley, o Arthur, ele vai lá na casa do Malfoy reter alguns itens mágicos a pedido do Ministério da Magia, claro, pela curiosidade que o Harry falou do item mágico que ele estava lá no caldeirão furado lá. Bom, é outubro, simplesmente o livro que o Harry está lendo do Príncipe Mestiço, ele não ensina só poções, ensina azarações e feitiços também. Então o Harry começa a ficar muito poderoso, inclusive com feitiços mentais. Ele começa a evoluir bastante, que inclusive a Hermione fala que ele parece uma outra pessoa, porque ele está 30 centímetros mais alto. Chega a idade que o adolescente espicha. E com ele foi aqui aos 16 anos. Então, Harry Potter lá em Hogsmeade pega Mundungo vendendo itens da família Black. Ele paga um sapo, fala, isso aqui é a minha herança, rapaz, você não pode pegar não. É engraçado a disputa que eles têm ali, justamente porque o Harry herdou, mas ele não foi lá pegar os espólios, então o Mundungo foi lá e saqueou tudo. A Hermione tem uma amiga, e essa amiga tá fazendo um alvoroço ali, porque ela tá sobre a maldição Impérios, e ela tem um colar de opala que era para ser entregue a Dumbledore. Foi um negócio assim, mal feito, bem, chamou bastante atenção, mas eles conseguiram reaver ali a menina e levar ela pra enfermaria e resolver todo o problema. A gente fica sem entender por que ela colocou esse evento aqui, mas faz sentido sim, tudo faz sentido. Bom, Harry Potter então quer acusar o Draco de ter feito isso. O Harry Potter, na cabeça dele, toda evidência que aparece é culpa do Draco. Engraçado que ele estava certo, né? Mas até então a gente não sabia. E aí eu trouxe para vocês aqui o livro do Sherlock Holmes, que fala exatamente a mesma coisa, só com o oposto. O Harry aqui, ele pega os fatos para moldar o seu argumento. Então toda vez que alguém, Hermione, o Dumbledore, ou simplesmente a Minerva fala, não, mas você não está entendendo esse ponto, e ele vai e arruma outra desculpa para culpar o Draco. Aqui o Sherlock Holmes faz o contrário, ele tem o fato já ocorrido, e o Sherlock Holmes simplesmente ele tenta entender o que aconteceu para chegar naquele ponto. Ele não molda os fatos, ele lê os fatos. E aqui o Harry Potter molda os fatos. Ele estava certo? Estava. Mas não é um meio certo de fazer investigação. Vou deixar esse livro aqui no card, porque esse livro é muito bom. E a série do Sherlock Holmes é mais interessante ainda. Bom, Hermione e Rony não acreditam no Harry Potter. O Harry fica chateado com isso. Mas o Harry continua afirmando que o Draco se tornou um comensal da morte. Enfim, o livro todo se passa nesse tipo de trama. Dumbledore, então, mostra mais uma visão para o Harry Potter. Agora Tom Riddle com 11 anos, sendo recrutado ali no orfanato.
Claro, a mãe dele faleceu, o pai também, então ele foi parar no orfanato. Bom, torneio de quadribol, Harry Potter se torna capitão do time de quadribol, Rony como goleiro, e o Draco não faz parte mais do time de Sonserina. Draco perdeu todas as habilidades que ele tinha, ou ele pediu para sair, já que você vai entender o que vai acontecer na trama, você sabe que ele que saiu. O torneio, então, Rony joga extremamente mal o treino, perdão, torneio não. Tá tendo um treino, o Harry Potter escolheu os novos jogadores, já que a turma se formou, alguns jogadores saem, inclusive os gêmeos. Ele precisa exercer ali quem vai fazer cada papel. O Rony vai fazer o desafio ali, o teste, para continuar sendo goleiro, e ele fica totalmente emocionado ali com o cara e treina muito mal. O Harry Potter, então, no jogo contra a Sonserina, ele pega a poção da sorte e bota na bebida do Rony, mas isso é contra as regras. Ninguém vai saber, segundo Harry Potter. A Hermione fica pau com ele. O jogo é um sucesso do caramba. O Harry Potter, o Rony não deixa gol nenhum entrar, é uma lavada contra a Sonserina, não faz nenhum gol. E o novo apanhador que está no time da Sonserina, no lugar do Draco, está perto de pegar o pomo. O Harry chega perto dele, o Harry ficou mala, chega perto dele, fala pra ele assim, quanto que o Draco te pagou para você vir aqui perder no lugar dele? O bicho olha, ele perde um pouco de atenção, na hora que ele olha, o Harry vapo no pomo. Essa parte é muito legal. Eu gostei bastante como a malícia entrou na mente do Harry. Mas com essa malícia, não é a malícia do mal, é uma malícia de como o mundo funciona, né? Ele levou sova em todos os outros jogos de quadribol e aqui ele entendeu um pouco como funciona o jogo. Ele distraiu o inimigo e pegou. Achei bem engraçado como a autora colocou a maturidade do Harry crescendo nesse ponto. Então Grifinória leva sobre Sonserina mais uma vez no jogo. E é o 6º ano que ele ganha consecutivo deles, hein? E, para quem sabe, provavelmente o último jogo. Bom, Harry Potter, então, tem ciúmes de Gina, mas ele... a Gina quer participar do jogo, né, de quadribol, ele tem ciúme, mas ele tem medo de perder os amigos. Ele não quer investir na Gina porque ele tem medo de perder os amigos e ele simplesmente tem medo também que Rony namore com Hermione para que nada disso aconteça. Então ele simplesmente fica receoso e não investe nela, então ele acaba perdendo a menininha. E ela sempre gostou dele, né? Bom, a Hermione, então, depois do jogo, vai pagar um sapo pro Harry, que ele não deveria ter colocado a poção da sorte no jogo do Rony, porque o Rony jogou extraordinariamente bem, nenhum gol passou. Aí o Harry pega o frasco e mostra pra ela, tá aqui, a frasco da sorte. Aí o Rony, você não colocou? Efeito placebo na prática. O Rony, acreditando que tinha sorte, jogou como se tivesse todas as sortes. Você vê como sua mente é poderosa, né? Não é uma questão mística de você acreditar e acontecer, mas você se sente vencedor. Quando você acha que não pode perder, você vai lá e faz o seu melhor. E foi assim que o Rony agiu. Filosofia de Harry Potter. Enfim. A Lily, então, acaba dando um beijão no Rony na comemoração no dia que a Hermione queria dar um cheiro no Rony e, bom, enfim, perdeu a chance, né? Se você não chegar a tempo, você perde e vem outro mais rápido que você. O mundo é assim, dos mais rápidos, mais espertos. Harry Potter ganha vários bombons enfeitiçados com poção do amor compradas de genialidades. Esse negócio das genialidades é impressionante, porque eu acho que deveria ter pelo menos uma visa do mundo mágico para permitir ou bloquear esse tipo de coisa. Simplesmente, poção do amor, tudo bem que ensinado na escola, mas deveria ter um controle para isso, né? As pessoas caem no mundo humano, enfim, aconteceu alguma coisa sobre isso, mas a Anvisa deveria proibir algumas coisas. E eu vou citar mais na frente também alguns usos das genialidades para o mal. Vou mostrar já para vocês. Bom, festa dos Slughorn, provavelmente em outubro. Esse ano não tem festa no dia 31 das Bruxas, mas eu acho que foi essa festa dos Slughorn que aconteceu, mas aqui não cita a data. Harry Potter convida a Luna, Hermione levaria o Rony, mas o Rony já tá com outro, então ela acaba levando um outro cavaleiro do time lá, e o cara passa a noite inteira em cima dela, e ela fugindo do cara, é muito engraçado. Mas essa festa só serve para mostrar que o Draco não foi convidado porque ele é um aluno excepcional, principalmente agora com o pai preso. Ele entra de penetra e o Snape o salva. E na hora que o Snape vai salvar, na conversa que eles têm ali sobre justamente o voto que ele tem, o Harry fica sabendo que o Snape fez esse voto perpétuo com ele. Então essa festa só serve para o Harry ter essa informação e passar para os amigos. É Natal, nós estamos na casa dos Weasley. O Lupin conversa então que ele está tentando convencer os lobisomens a entrar na Ordem da Fênix, porque lá tem um lobisomem que está catando gente geral no mundo humano, no mundo trouxa. Eu não gosto de falar mundo trouxa, mas todos são humanos, né? O mundo trouxa é justamente para poder levar para o lado do Voldemort. Mas ele está contaminando os humanos, transformando eles em lobisomem para os lobisomens fazerem um exército do Voldemort. Percy então aparece lá junto do novo ministro da magia para convencer o Percy a fazer as pazes com a família, e o novo ministro da magia quer a imagem do Harry Potter como símbolo da paz e da esperança, mostrando que o novo ministro e o novo Ministério da Magia, sob nova gestão, está de acordo com o grande e poderoso Harry Potter, que vai lutar contra o Voldemort, e ele quer mostrar isso para a sociedade, mostrar que o governo dele ele tem o apoio daquele que vai salvar a todos, e o Harry Potter não. Não vou, não quero isso. Achei muito interessante essa parte, justamente porque ele tem as mesmas atitudes que o Dumbledore disse que ele teria. Vamos lá, aula de aparatação. Vou deixar no short essa aula de aparatação que eu gostei bastante para vocês.
é um pensamento filosófico. Porque você aparatar, quem lembra bem, é justamente você teletransportar. Você vai sair de um lugar e chegar no outro. E o professor dá 3D, o DDD, né? A destinação, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que ter a determinação para fazer isso, o motivo, qual circunstância você vai executar, os meios pelo qual, e deliberação, a permissão para você agir, ir lá e fazer. Olha só que interessante, no nosso mundo, e essa reflexão eu vou deixar no chat para vocês, nós precisamos saber o que nós queremos, qual caminho que nós vamos tomar, como nós vamos executar aquilo e, de fato, fazê-lo. Não é a mesma coisa da aparatação? Achei muito legal esse pensamento. E no short eu vou deixar um pouco mais de buiada essa parte para vocês, beleza? O Harry Potter, mais uma aula na penseira com o Dumbledore, mostra o Voldemort já aluno da escola. Ele está na aula do Slughorn já como monitor, perto de se formar, e pergunta para o Slughorn o que é um Horcrux. Eita, poxa, aí o Dumbledore vai mostrar que aquela memória é a memória falsa, a memória alterada, e a missão que o Harry Potter tem é convencer o Slughorn de dar essa memória verdadeira e genuína para ele. Harry Potter, sem perder tempo, já vai para a próxima aula. Professor, querido professor, me conta aqui a fofoca. E o professor não quer contar porque ele tem medo que a sua imagem perante a sociedade, lembrando que ele coleciona alunos para mostrar para a sociedade como ele é bem sucedido, seja queimada, e ele não conta e acaba cortando laços com o Harry Potter, eles ficam totalmente distantes. Mas acontece que é fevereiro, o Rony comeu um dos bombons do Harry Potter porque era seu aniversário, achava no direito de pegar o bombom do amigo, e esse bombom era os bombons que estavam com a poção do amor. Então ele fica extremamente apaixonado. Muito engraçado essa cena. O Harry leva o Rony na sala do Slughorn para fazer uma lavagem, uma limpeza ali. O Slughorn rapidamente pega ali uma poção, já cura para o Harry vazar logo. E só que o Slughorn foi um sucesso tão grande a poção, que ele falou assim, vamos tomar uma aqui, vamos tomar uma birita para comemorar. Essa bebida, então, estava enfeitiçada, era um presente que o Slughorn ia dar para o Dumbledore, e esse feitiço quase mata o Harry. O Slughorn fica em colapso mental, porque o Rony. O Harry tem que controlar o Slughorn para que ele possa ajudar na poção, só que o Slughorn está em choque, porque ele achou que mataria o Dumbledore com isso, não porque ele queria, mas porque alguém enfeitiçou a bebida que ele não sabia. Então o Harry, no momento inteligentíssimo, lembra do que ele leu no Príncipe Mestiço e entrega um benzoar. Benzoar é um item mágico lá, enfim, que vai aliviar aquele tipo de feitiço que foi feito. Então ele cheira a poção, cheira a bebida, descobre de que ela é feita e salva o Rony. É interessante porque você vê que mesmo com o caderno de cola, o Harry estava estudando. Ele simplesmente não só copiava, porque você pega a matéria do coleguinha na escola e você vai copiar. Não! A minha filha falta as aulas, pega o caderninho do colega e fica copiando. Eu falo assim, na cópia você pode até ver, mas você não aprende. Eu quero você copiar, ler, entender, executar. Aí ela aprende. Nós fizemos isso esse dia, ela gabaritou a prova dela, ficou extremamente feliz, porque ela não só copiou, ela executou, entendeu e exercitou para fixar na sua memória. Achei bem legal essa parte do que o Rony faz aqui, o Harry faz aqui para salvar a vida do Rony. Bom, enfim, é a segunda tentativa que nós temos frustrada e mal feita de tentar matar o Dumbledore. Como nós começamos a suspeitar de alguma coisa na trama aqui, quem que está tentando matar o Dumbledore? Torneio de quadribol contra Lufa-Lufa. O Rony tá na enfermaria, não pode jogar. O Harry não tem um pingo de concentração, porque ele fala assim, o Malfoy tá solto no castelo, naquela sala que eu não consigo encontrar, e eu aqui jogando quadribol, o que vai acontecer com ele? Ele não tá se concentrando, leva um balaço na cara, amassa a cara do menino, terceira vez que ele vai pra enfermaria todo arrebentado, e por conta do Harry não se concentrar e o Rony não tá no jogo, o quadribol de Grifinória perde para Lufa-Lufa de 320 a 60. Para você ver que o Lufa-Lufa sempre dando a sova na Grifinória. É impressionante essa parte. Bom, Harry Potter entrou todo machucado lá na enfermaria, pede para Dobby e Monstro, sim, Monstro agora ele trabalha na escola porque Harry libertou ele. Ah, que legal, né? Harry libertando os elfos mágicos. Já que ele não vai ficar na casa da Rua 12, então ele pode simplesmente libertar o Monstro para ele ficar na escola. O Monstro não quer ficar na escola. É muito engraçado as falas dele aqui. Eu fico imaginando o Monstro todo serião, assim, velhão, idoso. O Monstro não quer cozinhar, o Monstro quer cuidar com os Black. Enfim, ou então ele pede pro Monstro e pro Dobby ficar vigiando o Draco. A Sibila, numa conversa com o Harry entende que a Sibila não sabe da profecia, porque a Sibila é entre transe na hora que ela fez a profecia, então ela não tem noção. Então o Harry começa a conversar com ela para poder entender um pouco mais, e ele entende então que quem recebeu a profecia não foi o Dumbledore, foi o Snape. Ele começa a suspeitar que o Snape alterou a profecia. Mas não dá em nada. A autora ela bota uns ganchos aqui que não dá em nada. Dumbledore, então, mais uma aula com Harry Potter, mostra para ele o Voldemort recusando, então, o Voldemort voltando da sua peregrinação após se formar, e o Dumbledore recusando o convite que Dumbledore se auto faz para ser professor de defesa e outras artes das trevas. Mas o Dumbledore entendeu que o Voldemort estava simplesmente formando um exército de dementadores dentro da escola, e ele recusa. Depois disso, o Voldemort lança uma maldição na escola, preste bem atenção nessa parte,
Nenhum professor de defesa contra as artes das trevas vai durar mais que 1 ano. Não é isso que acontece. Nós estamos no 6º ano e nenhum professor foi repetido. E quem é o professor desse ano? O Snape. Aí o Harry Potter já fica feliz. Opa, então é o último ano dele aqui. O Harry Potter é babaca, né? Mas quem fala isso é o Rony. Eu acho muito engraçado. Porque eles conversam entre si e o Harry fala as notícias e o Rony, pelo menos é o último ano dele, né? Amo o Rony. Mas o Harry também é babaca. Enfim, o Slughorn, então, ele toma diariamente um soro para anti-soro da verdade, né? Ele toma uma poção para não ter mais o problema de alguém mentir para ele, alguém contar a verdade para ele, justamente porque ele não quer ter aquele problema de entregar o segredo que ele tem ali. Bom, o Dobby então volta com a notícia de que Draco está na sala precisa. Poxa, Harry, mas você precisou de 200 páginas para entender isso, que a gente já tinha entendido no livro anterior. Aragog então falece e o Harry Potter então ele fica pé da vida, fala, poxa, o que eu vou fazer para descobrir o negócio do Draco? Aí ele simplesmente vai para a aula de aparatação, pensando nesse tipo de assunto, não faz a prova, Hermione passa de primeiro, Rony é reprovado na aula de aparatação, e simplesmente o Harry Potter não faz a prova pensando nesse tipo de assunto, como que ele vai resolver isso? Ele fala então que vai tomar metade do pote de poção da sorte. No filme ele toma tudo de uma vez, mas a outra metade já te conta onde foi parar. O Harry então, ele fala assim, eita, eu preciso lá visitar o Hagrid para salvar Aragog, para participar do funeral de Aragog. Todo mundo, não, mas você precisa lá resolver um negócio com os Slughorn. Não, eu vou na Aragog primeiro. No caminho, ele encontra os Slughorn roubando plantas da aula de herbologia. São ervas caras, são ervas finas, e botando as ervas no bolso. Morri de essa parte. São ervas finas, são ervas raras. O que ele vai fazer com essas ervas, hein? Bom, o Slughorn, ele fala então para o Slughorn que não pode ficar lá com ele, porque ele precisa lá fazer o funeral de Aragog. Ele o quê? Aranha? Daquele tamanho morreu? Opa, me espera que eu preciso pegar um pouco do veneno dela. Aí, para ele não chegar de mãos vazias, me dá aí um pouquinho, ele leva umas bebidas para o funeral, né, para o Hagrid chorar as mágoas com ele pega o veneno que ele precisa, que ele diz que é caríssimo, para fazer poções, e começa um diálogo ali entre Hagrid, o Slughorn, e o Harry fica só assistindo. A bebida começa a acabar, o Harry, eles não bebem o suficiente, e faz a bebida subir, faz a magia para subir as bebidas. O Harry, então, fazendo o livro das poções, ele começa a aprender como é que faz as poções multiplicarem, né? Então, facilmente a gente consegue subentender como é que ele aprendeu essa magia das bebidas multiplicarem. Essa magia é interessante. Então, numa conversa ali, ele fala o Slughorn que ele precisa da memória verdadeira e genuína, porque ele é o eleito e ele vai derrotar o Voldemort, mas para isso ele precisa saber o que aconteceu naquela conversa, que é uma informação extremamente importante para que ele possa vencer o mal. Aí o Slughorn fala assim, então eu te dou, eu confio em você, mas você não pode contar para ninguém, sigilo entre nós dois, e lhe dá a própria memória. Eles vão direto na penseira, já é tarde da noite, a bebideira jurou a madrugada inteira, mas aí na penseira o Dumbledore entende que o Voldemort dividiu a sua alma em 7 itens mágicos de alto calibre, de alto poder, de difícil acesso, porque eram itens importantes justamente do passado. Então nós vamos entender, no filme parece que o Harry Potter encontra as Horcruxes de forma mágica. O Dumbledore já sabia onde estavam todas e qual eram todas, ele só quer saber quantas eram. Então a gente vai entender que o primeiro era o diário, justamente de Tom Riddle, destruído na Câmara Secreta, mais uma menção aqui. O segundo era o anel, que o Dumbledore destruiu, que está com a mão machucada. Ele sabe que tem um medalhão, que tem uma taça, o Harry inclusive vê essa taça na sala dele. Ele sabe do diadema, a cobra e o 7º Horcrux. Ele diz pro Harry que a 7ª é o próprio Voldemort. Ele mente pro Harry aqui. Nós sabemos quem é a 7ª Horcrux, mas isso faz todo sentido por que existe essa 7ª Horcrux. Mas ele fala que a própria é ele mesmo. E a gente sabe que a 6ª é a Nagini, justamente ele explica que cada uma delas justamente pelo Harry ter visto aquela cobra várias vezes, e ele tentou colocar isso em seres vivos e falhou algumas vezes. É bem legal essa parte aqui explicando tudo isso. Mas então nós ficamos sabendo sobre todas as Horcruxes que existem, e o Dumbledore fala que para matar o Voldemort precisa destruir os Horcruxes primeiro, e eles já destruíram 2. Olha, já estamos com meio caminho andado. Meio caminho não, 1/3. Se são 6 e o 7º é o vilão, então meio caminho andado. Rony, então, ele termina com o Lila, a Hermione fica muito feliz com o assunto e Gina termina com o Dino. Então tá todo mundo terminando seus relacionamentos e começando novos, porque o Rony, ele simplesmente quer que o Harry seja o seu cunhado, mas aí o Harry não quer acabar com a amizade com o Rony, mas quando o Harry entende que o Rony faz boa questão de que isso aconteça, o Harry tem a permissão da família. Mas o Harry continua com a obsessão com o Draco, e na perseguição com ele encontra Draco chorando no banheiro, e o Draco tem alguma coisa para fazer, ele está com a expressão totalmente destruída, cada vez mais magro, cada vez mais fraco, sem comer, sem dormir, e Harry encontra chorando no banheiro.
Nesse momento que o Harry interfere no momento íntimo dele, o Draco então chama ele para um duelo. O Draco usa o Crucio, que é uma maldição imperdoável. O Draco quer qualquer motivo para poder sair da escola. A gente vai entender por quê. Só que o Harry, ele pega uma magia que ele leu no Príncipe Mestiço chamado Sectum Sempra. Essa magia é como se lançasse golpes de ar que rasga a pessoa em várias partes. E o Harry foi tão rápido que acaba com o Draco. O Snape é chamado, porque eles chamaram a enfermaria para salvar o Draco. O Snape chega e faz um contrafeitiço. Ele sabe exatamente o contrafeitiço para aquela magia. E a magia que o Harry aprendeu no livro. Daqui você já tinha que ter matado a charada. Mas o Harry, mais uma vez, não usou o Sébulo. Enfim, o Snape pergunta para ele onde você aprendeu esse feitiço das trevas. Então é uma magia proibida. Mas o Harry sabe onde é. E o Snape sabe onde ele aprendeu, mas faz perguntas retóricas dos quais já sabe a resposta. Harry, então, é proibido de participar do jogo final contra Corvinal de quadribol. Mas aí, simplesmente, o Harry tenta fugir para provar que não foi ele não aprendeu com o livro, e pega o livro e usa o livro para poder entrar na sala secreta para entender o que o Draco estava fazendo. Mas o Draco não está lá, ele não entende, mas guarda o livro na sala precisa e pega o livro do Rony para dizer: aqui, professor, meu livro aqui, ó. Eu não estou usando seu livro não, hein. Torneio de quadribol. Ginny entra no lugar de Harry como apanhadora, e quem tá no apanhadora de Corvinal? A Cho, o torneio das namoradas, a ex-contratual, ou a futura atual. Enfim, o jogo é tão violento, a Ginny joga tão bem que Grifinória ganha de 450 a 150. O Harry fica tão feliz, já chega dando um beijão nela em público. Você ganhou, minha amiga, tá aqui, toma um beijo. Muito boa essa parte, todo mundo se namorando, todo mundo feliz. Dumbledore então chama o Harry Potter para fazer uma viagem de extrema importância, de extrema urgência, bota a Ordem da Fênix de vigia e o Harry Potter bota a armada do Dumbledore de vigia e dá o resto da poção da sorte para Hermione e para o Rony para eles poderem protegerem o castelo. Para que nenhum mal aconteça, graças à poção da sorte que eles não morrem. Deixando claro aqui, porque a gente sabe que o bagaço vai ser bom e violento. Bom, o Harry Potter aparata junto com o Dumbledore. O Harry Potter sabe aparatar, só que ele não tem permissão porque ele não fez ainda a prova. Eles chegam num penhasco alto, uma caverna. Dumbledore usa palavras mágicas em outras línguas, então mostra quanto que Harry Potter tinha que aprender com Dumbledore, mas ele não tem idade. Abre essa porta mágica, existe um lago gigantesco lá dentro, de águas gélidas e salgadas, e uma micro-ilha lá no rio. Dumbledore conjurou uma magia lá, encontra um barco, eles vão navegando sobre esse barco, e essa água está infestada de mortos. Sim, corpos, cadáveres. Quando ele chega lá, tem uma taça com líquido verde brilhando, bem intenso. E o Dumbledore faz todo tipo de magia e entende que essa poção tem que ser bebida para que ele possa pegar uma crux que está lá dentro. Então ele vai tomar essa bebida em 12 goles, o livro vai descrever a sensação dele em cada um dos goles. O filme ficou legal, aqueles cortes de cena ali, aqui cada um dos goles, e ele fala pro Harry que ele tem que beber, e não importa o que ele faça, o Harry obrigue ele a beber, e o Harry não pode beber, só tem que ser bebido por um. Então o Dumbledore começa a beber, começa a alucinar, e o Harry obriga ele a tomar, e ele falando que ele ia morrer se o Harry desse a bebida para ele. Bom, de fato. Mas enfim, ele acaba tomando todos os goles. Quando ele toma, ele desmaia, o Harry pega a água salgada para ele beber, e os mortos-vivos todos acordam. O Harry não tem magia para poder derrotar os mortos-vivos. Ele usa todo o conhecimento que ele tem de defesa contra artes das trevas e não consegue efeito algum dos mortos-vivos. O Dumbledore acorda, faz um centro de fogo violento, muito bonita a cena, no livro, né? Na nossa cabeça vê a cena. Eles conseguem sair dali e o Harry Potter aparata o Dumbledore, que está extremamente fraco, para Hogsmeade. Lá o Dumbledore pede para chamar o Snape urgentemente, e o Harry conjura sua vassoura e leva o Dumbledore para a sala da astronomia. No filme mostrou eles indo direto para lá, mas o Dumbledore fala que ele pode aparatar, ele é uma exceção à regra, mas no livro não tem exceção à regra. Na escola é proibido aparatar, não tem como, porque é uma magia extremamente poderosa e antiga, nem o Dumbledore aparata lá dentro. Enfim, pelo menos no livro. O Harry Potter, então, ele tá com o Dumbledore lá, o Dumbledore pede para ele chamar o Snape. Quando ele está saindo, o Draco entra e desarma o Dumbledore. Essa parte é extremamente importante. Ele usa os Expelliarmus no Dumbledore. E o Dumbledore, ao invés de se defender, lança uma magia no Harry para ele ficar invisível e petrificado. Então ninguém sabe o que está acontecendo ali. Há um diálogo extremamente importante entre Draco e o Dumbledore, mas a conclusão é que ele precisa matá-lo a pedido do Voldemort, e aquela bebida e aquele colar do Opala foi ele que tentou fazer isso previamente, sem sucesso. Então o Draco não tem coragem de fazer, mas chega todos os comensais da morte que o Draco colocou dentro do castelo, mesmo com todo mundo vigiando. O Draco usou a sala precisa para criar um portal ali para que eles pudessem entrar, usando um aparato antigo que estava quebrado, mas ele consertou, tipo um guarda-roupa ali de Nárnia. E o Draco não consegue fazê-lo. Então o Snape chega e faz por ele. Cara, essa parte é muito interessante. A gente sabe que a Avada Kedavra, ela é indolor, é só a vida saindo do corpo. Mas quando vê o Dumbledore caindo ali,
Dumbledore desfalecendo, é um negócio bem pesado e bem triste de como que ocorre, né? Simplesmente o Snape matou o Voldemort. Eles comemoram, os Comensais da Morte, violentamente essa vitória, e quando o Dumbledore morre, o Harry fica solto da sua magia. Então o Harry entendeu ali que ele estava morto porque a magia parou de fazer efeito. Na fuga dos Comensais com o Snape e o Draco pelo castelo, eles vão tentar sair pela Sala Precisa, não conseguem. Eles vão tentar sair para outros lugares, não conseguem aparatar, não conseguem teletransportar, então eles vão para a casa do Hagrid fazendo regaço. Todos, a Armada, Dumbledore e a Ordem da Fênix vão tentar impedir, então acontece várias lutas no meio do castelo, e Snape simplesmente foge. No meio do caminho, lá perto da casa do Hagrid, o Harry para o Snape e chama ele para um duelo. Aqui a gente vê, de fato, o quanto que o Snape é poderoso. Aquelas brincadeiras de professor na escola não faz efeito algum. Todos os feitiços que o Harry lança contra o Snape é defletido. Ele simplesmente... ele tanca, ele lança, ele só joga pro lado, joga pro outro. É muito bonita a cena, eu fiquei imaginando assim, um jogo de luzes ali, o Harry Potter descendo esse duelo. Mas então, ele lança um Secto Sempra. E o Snape deflete, fala assim, você tem coragem de usar meu feitiço que eu inventei contra mim mesmo, dá um Expelliarmus no Harry, abate ele e fala, eu sou o príncipe mestiço. Cara, essa cena é um hype atrás do outro. A autora consegue fazer com que o livro começa engraçado, vai numa profundeza assim para você entrar dentro do enredo dos personagens e depois simplesmente o ápice, né? Essa parte é muito interessante, é muito legal. O Draco, quando estava fugindo do castelo, ele usou itens da genialidade para esconder a presença deles, fumaça, bomba, então a gente vê que tinha que ter um controle ali desses negócios das genialidades ali acontecendo. Bom, Harry então acorda, com o Hagrid acorda ele todo machucado, todo mundo fugiu, né, os Comensais da Morte, e eles vão lá tentar encontrar o corpo do Dumbledore, porque o Hagrid acredita que ele não morreu. Ele diz que ele pode ter feito alguma magia, feito alguma coisa, de fato ele poderia ter feito, mas ele estava muito enfraquecido. E quando ele chega lá, simplesmente o corpo do Dumbledore está lá. O Harry pega na mão dele um medalhão, quando ele abre o medalhão, não era uma Horcrux, era uma armadilha do Voldemort. Simplesmente ele conseguiu vencer dessa vez. O Harry escuta, junto com os alunos na escola, a Fênix fazendo o seu último lamento. E eu preciso ler isso para vocês, porque eu achei uma poesia linda demais. Em algum lugar lá fora, na escuridão, uma fênix cantava de um jeito que Harry jamais ouvira. Um lamento comovido e terrível de beleza. E ele sentiu, como antes sentira ao ouvir o canto da fênix, que a música vinha de dentro e não de fora dele. Era o seu próprio pesar que transformava magicamente em canto, ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. Cara, que bonito isso aqui. A autora foi poeta. Ver a Fênix fazendo seu último urro de despedida pro Dumbledore e ela vai embora para nunca mais voltar. Cara, que impressionante essa parte aqui. Achei bem bonito, meio comovente. Bom, todo mundo da escola ouve. A Minerva, como vice-diretora, toma o controle para botar a ordem na escola novamente. O Gui, no meio da luta lá, que ele faz parte da Ordem da Fênix, foi mordido pelo lobisomem. Por sorte, esse lobisomem estava na forma humana, então o Gui não vai ser transformado em humano, mas ele fica parecendo um Moody ali, meio perturbado e tarado em carnes raras e exóticas. Bom, enfim, o lobisomem come humanos, né? Mas até então a gente não sabia, o Lupin chega lá para informar isso, e a Molly fala assim, meu filho ia casar agora. A Flair, ia? Como assim ia? Ele vai! Eu falei pra vocês que ninguém queria o casamento do Gui com a Flair, né? Ela fala assim, não, ele vai casar assim, mas ele vai ficar feio, não precisa de beleza não, eu tenho beleza por nós dois. Eita! Aí a Flair ganha a confiança da família, principalmente da sogrona, mostrando que ela ficaria do lado do Gui mesmo se ele virasse um lobisomem. A Tonks dá uma cutucada no Lupin assim, tá vendo aí, ó, tá vendo aí, ó. E tu não quer ficar comigo porque é lobisomem, né, seu frouxo? Bora, corta. Achei muito engraçado essa parte da Tonks. Enfim, a Hermione, então, mostra para o Harry que ela tinha feito umas pesquisas para entender quem era o príncipe mestiço, e ele tem esse aqui, o nome Príncipe, vem de Prince, de Eliane Prince, que era a mãe do Snape. Então ela conhece um pouco da genealogia do Snape aqui. No dia seguinte nós temos o funeral do Dumbledore. Esse funeral foi permitido que os alunos participassem, mas alguns pais, sabendo da morte do Dumbledore, que era o único capaz de proteger a escola contra o Voldemort, tiram os alunos antecipadamente. No dia do funeral é tudo lindo, ensolarado, várias criaturas mágicas aparecem para honrar a presença do Dumbledore ali, ou a presença do funeral dele. Vêm mágicos de outros reinos, de outros lugares, inclusive seres místicos como os Serianos e os Centauros. Eu achei bacana os Centauros estarem aqui, mostra que eles tinham respeito. Inclusive o Grope está dócil e agora ele está lá participando com eles. Harry Potter, então, ele decide que ele vai para a casa dos Dursley mais uma vez, pela última vez, se despedir. Porque, enfim, ele vai fazer 17 anos logo, vai perder a proteção lá, ele não vai ficar mais naquele lá, porque ele não é mais seguro contra o Voldemort, não tem mais o Dumbledore para protegê-lo. Então ele diz que vai desistir da escola. 7º ano,
de Harry Potter não será em Hogwarts. Ele não vai participar das aulas do último ano, porque ele disse que vai terminar a missão que Dumbledore começou. Ele vai caçar os outros 5 Horcruxes, no caso 4, né? A gente sabe que a quinta, segundo o Dumbledore, seria o próprio Voldemort. E nós vamos para o próximo livro. O último livro da saga Harry Potter. No último livro eu vou deixar uma mensagenzinha que talvez eu faça a Criança Amaldiçoada, mas a gente conversa com isso lá. Muito obrigado por mais essa leitura. Um livro bastante maravilhoso e te espero no próximo.